Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor, que já volta a campo nessa quarta-feira, agora jogando em casa contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O staff de Júlio Fernandes respondeu ao São Paulo oficialmente na manhã deste domingo e a resposta foi: o jogador está indo para o Rosário Central. Rosário Central e São Paulo fizeram propostas semelhantes ao staff do jogador. O New York City, como a gente já tinha conversado, já tinha liberado o atleta para definir o seu futuro. Restava o aval do seu staff. O staff ainda estava negociando em duas frentes. Estava tentando entender situações com o Rosário, também com o São Paulo. O Rui Costa, que estava nas tratativas com o clube, com o staff do jogador, com o clube, já estava tudo basicamente certo. O New York City entende que neste momento era melhor para ele ter rodagem em outro clube, até porque eles tiveram de volta o Thales Magno, eles já tinham outras opções por ali, o Júlio Fernandes ia perder espaço. Com isso, ficou a cargo do staff do jogador. A gente tinha até informação que o São Paulo queria a definição na sexta, o staff pediu para esperar até o final de semana, e aí, neste domingo, o São Paulo foi comunicado oficialmente de que o Júlio Fernandes aceitou e vai para o Rosário Central, empréstimo por um ano, até dezembro de 2026, com opção de compra, e agora o São Paulo vai ter que ir ao mercado em busca de um novo nome. Ah, Zenon pode ser esse nome? Do que eu tenho de informação na quinta-feira, que eu conversei com o staff, acho que foi na quinta-feira, eles recusaram a proposta do Alavés e eles acreditam que ele vai ter rodagem agora com a camisa do Boca Juniors, que ele vai ter espaço. Eles queriam contratar o Inestrosa, o Inestrosa não foi para lá, então vai abrir espaço para ele ter continuidade, para ele poder jogar, e aí, pelo menos por enquanto, o staff alega que ele vai permanecer no Boca Juniors. Do lado do São Paulo, eles ainda falam que é um jogador que eles têm interesse, que eles gostam, que eles monitoram, que tem o aval do Crespo, mas que eles ainda estão analisando o mercado em busca de algumas peças que podem realmente agregar ao São Paulo Futebol Clube. Placar de jogo: Rosário Central 2, Julian Fernandes e Gaston Ávila, São Paulo 0. O que você acha disso tudo? Você acha que era uma boa contratação? Assim, não é uma contratação que vai me deixar triste por não ter vindo, mas acho que qualquer peça nesse momento poderia agregar e ajudar. Presidente, o Crespo, ele tá falando, né, na coletiva, ele falou muito sobre a falta de planejamento, que o planejamento muda toda hora. Agora, que tipo de respaldo que o senhor ou a sua equipe podem dar para o treinador que está pedindo claramente ajuda? Sim, é verdade. Sentiu falta nos primeiros dias da volta da atividade, mas hoje eu estou dando todo o apoio, estou acompanhando todo o apoio. Vocês viram que primeira atitude foi aos jogadores, para conversar com eles, me apresentar. Já me conhecia, já me conhecia, que todos os jogos eu vou, antiviagem, já me conhecia. Então, fui me apresentar e vou fazer o máximo para a gente poder dar uma continuidade e pagar, né? Não pagava atrasado, isso é o principal. Mas o Alan Barcelos renovou o contrato recentemente. Vocês têm algum plano de trazê-lo, não como técnico principal, mas já colocá-lo na comissão técnica do principal, para que ele possa amadurecer e não faça assim, uma transição de última hora, alguma coisa que ele já possa trabalhar com a comissão do Crespo, para quem sabe no futuro ele ser o técnico principal do São Paulo? Exatamente, é isso mesmo. Você captou bem, você entendeu bem. Ele renovou até 2027, então nós temos 2 anos. E nesses 2 anos fazer a transição, ele vai lá para Barra Funda, vai ficar com o pessoal, porque é difícil um técnico sair do sub-20, da base do São Paulo, e correr e pegar. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagarzinho, mas deixar claro, hein? O nosso técnico é o Crespo. E eu quero ficar com ele, por favor. Presidente, Tem todo o apoio aqui da presidência, tá bom? Presidente, o Crespo, o Alan e a comissão vão receber reforços? A situação do São Paulo permite isso? Não, isso. Nós temos as propostas, como eu já falei outro dia, em andamento. Essas nós vamos manter. Para novas propostas, não temos condição. A torcida sabe, precisa do apoio da torcida, eles precisam entender a nossa situação e precisam nos apoiar. Esses 45 pontos é muito pouco para o São Paulo. Nós temos que estar mais em cima. Agora, contratação, difícil. Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante, com qualidade.
Aí a gente vai atrás. Se não, não vale a pena trocar 6 por meia dúzia. Vamos confiar nesse pessoal aqui que está aqui, que jogou hoje. O Alisson não deu certo com o Corinthians não Não pagou, sei, a não, negociação vai entrar. nós vamos esperar. Não, está em negociação. Amanhã, acho que de amanhã termina tudo, eles vão pagar e acho que está tudo certo. Existe acerto pelo Rafinha, presidente? Hein? Existe acerto pelo Rafinha? Agora nós podemos falar, o Rafinha vem conosco, vamos ver quando ele vai se apresentar, ele está com problema também de desligamento, né? Mas o Rafinha é uma pessoa que eu gosto muito, foi lá atrás, eu já tinha falado o nome dele, é uma pessoa campeão, capitão, líder, então ele vai fazer, Qual função? ele vai mudar muito o São Paulo. Qual função? Tem que fazer o elo, né? Entre os jogadores, diretoria. Ele vai ser o elo. Ele vai ser o elo que, principalmente com os jogadores, que ele é muito querido. É muito querido. Pelos jogadores e pela torcida também. Contrato até o fim do ano? O Rafinha, eu não vi o contrato dele. Eu não vi. Sinceramente, eu não vi. Presidente, o São Paulo atuar com a equipe sub-20 na Copa Sul-Americana, por exemplo, o senhor acha dessa ideia? Não sei, tem que perguntar para o Crespo. Ele que é a pessoa que vai indicar. Não sei, eu não posso entrar nesse debate. Não. Isso é com o técnico, ele que tem que ver o melhor para o São Paulo. Tá? De notícia, confirmou o Rafinha, ele falou problema de rescisão, ele está rescindindo o contrato com a Globo, né, onde ele é comentarista, para ser anunciado oficialmente como membro da direção técnica do São Paulo. Confirmou ou deu o sinal de que Alan Barcelos vai começar a trabalhar na Barra Funda, né? Pelo que eu entendi. Sim. Né? Confirmou o Crespo como treinador, mas falou que reforço esquece, né? Vamos precisar da torcida, então e a gente precisa saber agora se o São Paulo tem condição de diminuir a dívida com os jogadores, ter o futebol como foco. E não adianta dizer, a primeira pergunta, né, foi sobre 45 pontos, foi do Afonso, nosso companheiro. Que ele 45 pontos é muito modesto para a história do São Paulo. Edu, se o time está correndo risco de rebaixamento no Paulista, imagina no brasileiro, né? Então acho que o Crespo está totalmente correto. Mas ele não gostou muito disso, né? Então, exato, isso que eu estou falando. Né? O Maciz não gostou. Não. É aquilo que a gente vem falando, né? O sincericídio do Crespo incomoda. Né? Mas o que o Crespo vem falando, a gente lamentavelmente assina embaixo, né? Quase tudo. E falou que cair em hipótese alguma. Cara, eu não sei se as pessoas não estão... E acho que essa conversa está desde ontem, né? O Rafael estava falando em classificação, o Crespo falou, não, temos aí o jogo contra o Primavera. É o tal do centro de urgência que me pega um pouco nessas horas, mas enfim. Lembrando, assim, o que dá para perceber pode ser no Rafael, no Crespo, no Maciz, é que eles não querem, estão tentando não criar um pânico, faltando 3 jogos. Que pode ser criado caso o São Paulo perca do Santos. Aí acho que não tem... Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda, né? Tem esse desafio no sábado que vem. Então, acho que ele me parece não querer instalar um pânico. Mas que, claro, está todo mundo temeroso com essa situação no Paulista, tá, né? É a prática. O brasileiro são 38 rodadas, 45 pontos, etc. E tal. O Paulista faltam 3 rodadas, né? Tiago, pela fala do presidente, estamos condenados. Não conhece do riscado. Pois eu acho que não conhece mesmo. Eu acho que ele não conhece mesmo. Eu acho que ele tem que se inteirar de fato urgentemente da situação financeira do São Paulo, abrir a caixa preta e chamar auxiliares que entendam dos riscados. Mais ou menos isso que eu ia falar. O cara pode não entender de futebol, e daí, né? Aliás, vamos combinar que de futebol, de bola ali, poucos entendem, né? O cara tem que entender de outra coisa. Será que o BAP entende pra caralho de futebol? Né? Pô, o cara é um gênio da estratégia. Não é, não precisa ser. Ele precisa administrar o clube de uma maneira decente. Vamos ver. Arnaldo Estrela Vermelha. Crespo queria 5 e ele disse que vem ninguém.
Tem isso, né? O Crespo falava em reforços, eu falei assim, não vem. O que a diretoria do São Paulo fala e pensa sobre a demissão do técnico Hernan Crespo? A gente conversou com várias pessoas e vamos trazer detalhes importantes sobre isso. Até trouxe um pouquinho na live, mas bora trazer mais bastidores. Do que eu conversei com uma fonte importante, essa fonte me disse que a chance do Crespo ser demitido é zero. Abre aspas, chance zero. E há uma impressão também de que, o São Paulo passa por muitos problemas e que o problema não seria o treinador. Eles também avaliam que as 3 derrotas nessa temporada, 2 não seriam normais, tá? Até porque contra o Mirassol foi um banho, mas que são derrotas naturais, são derrotas para 2 times que estão na Libertadores e que fizeram boas campanhas na temporada passada e que aspiram a fazer uma nova boa campanha este ano. Contra a Portuguesa, que foi o fora da curva, que foi a derrota mais dolorosa. Só que há uma impressão também de que o Crespo tem feito um trabalho onde ele está tentando extrair o máximo do elenco. Há uma pressão também nos bastidores, eles estão buscando meios de conseguir acabar com os direitos de imagem atrasados e trazer os reforços para o Crespo também. E aí uma outra ação importante que essa pessoa me trouxe, falando que todos precisam melhorar dentro e fora de campo. E aí trazendo também uma questão como um todo. Um outro ponto importante, o Maciz ele tem um relacionamento muito bom com o Crespo. Eles têm sido muito parceiros nesse momento. O Crespo também tem gostado dessa aproximação que o Maciz vem tendo com ele. Tem sido sincero, transparente, tem mostrado. Ele partiu também do Maciz de falar para ele, cara, olha os garotos da base, vamos tentar encher esse elenco com mais garotos da base. Eu sei que você quer 5 reforços, mas eu vou tentar 2. Quais são os prioritários? É um 10 e um 11? Vamos tentar buscar, mas olha mais esses garotos também. Sobe esses garotos. Esses garotos podem ser esse a mais que você tem dentro desse plantel. Então a palavra hoje dentro do São Paulo é de total respaldo para o trabalho do técnico Hernan Crespo. Neste momento não há qualquer pressão, bastidor, rusga, estão queimando, fritando, tem nada disso em relação ao Crespo neste momento. Há um respaldo de diretoria, de presidente e também de jogadores, tá? Não vão trocar o técnico Hernan Crespo, pelo menos neste momento, tá? Então é mais ou menos isso, e pelo que eu entendi do tom desse papo, uma possível saída do Crespo somente em caso de quando eles arrumarem tudo, quando o Rafinha chegar, quando eles arrumarem tudo as questões políticas, quando colocarem os direitos de imagem tudo em dia, quando tiver tudo funcionando, aí sim eles começariam a pensar em uma saída do Crespo se ele não entregar os resultados devidos. Beleza? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após perder mais uma no Campeonato Paulista, o tricolor já volta a campo nessa quarta-feira, agora jogando em casa contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas na minha visão, o São Paulo tem que focar nesse jogo de sábado, que vai ser em casa contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Até porque resta apenas 3 jogos para o São Paulo no campeonato e está muito perto de entrar na zona de rebaixamento. Então, principalmente esse jogo de sábado, tem que vencer de qualquer jeito. O que me preocupa é que a gente vê a entrevista do Rafael, do Crespo, e eles falam, não, o mata-mata vai ser outra fase, que não sei o quê. Como assim? O São Paulo está muito perto de entrar na zona de rebaixamento e você já começa a falar do mata-mata do Campeonato Paulista. Vence primeiro para depois pensar nisso, né, galera? Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, o São Paulo foca muito em trazer goleiro, zagueiro, lateral, volante e se esquece da prioridade, que é um camisa 10. O centroavante e os atacantes do time vêm sofrendo muito com isso. A falta de um meia criativo. Outra posição que o São Paulo vai precisar de reforços é o ataque, porque o Dineno saiu, o Rigoni saiu, o André Silva, o Rian Francisco, a gente não sabe como vai voltar e quando vai voltar. Então o São Paulo precisa investir mais na base, ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, como Marcos Antônio, por exemplo.
não tem jeito, por mais que está numa grave crise financeira, precisa de reforços, ou vai esperar acontecer como aconteceu com o Cruzeiro, cair para a segunda divisão para depois reagir. O São Paulo precisa mudar agora, se profissionalizar de vez, senão vai ter que virar SAF, não vai ter outro jeito. Uma SAF séria, como a do Bahia, por exemplo, não como a do Botafogo, que está toda bagunçada. O grande problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí que vem a pergunta: será que se o São Paulo não se profissionalizar de vez, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com Palmeiras e Flamengo? Só que a gente vê essas últimas notícias e fica difícil de acreditar. Até porque, na minha opinião, não tem como o São Paulo fazer como o Flamengo fez no passado, não investir no time profissional. Até porque fazendo isso, corre sim um sério risco de cair para uma segunda divisão, como está acontecendo agora. Então, olha a sequência pesada que o São Paulo vai ter pela frente. Nessa quarta-feira vai estrear no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31 vai jogar em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. No dia 4 volta a enfrentar o Santos, agora fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, dia 7, vai jogar em casa contra o Primavera pelo Campeonato Paulista. No dia 11 vai jogar em casa novamente, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No dia 15 fecha o Campeonato Paulista, agora jogando fora de casa contra a Ponte Preta. E na minha visão, o São Paulo tem todas as condições de vencer esses 3 jogos pelo Paulistão. Em casa contra o Santos, em casa contra o Primavera e fora de casa contra a Ponte Preta, a última colocada do campeonato. Mas depois de perder em casa contra a Portuguesa, a gente já começa a desconfiar do São Paulo. Mas vamos torcer para o São Paulo se recuperar e ainda buscar essa classificação. Mas o melhor, sair dessa parte de baixo do campeonato. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!